A vitória no Clássico Grenal ainda repercute no ambiente do estádio Beira-Rio. E hoje, uma flauta foi feita ao arquirrival na sala de imprensa do CT Parque Gigante. O objetivo é contestar aquilo que é tido pelo ambiente colorado como choro de perdedor em relação às reclamações de arbitragem vindas do lado tricolor após a partida do último domingo. Em meio a isso, o início da preparação para enfrentar o Asa de Arapiraca pela estreia da Copa do Brasil nesta quarta-feira. Desfalques já estão praticamente confirmados e Ener Valencia é a grande preocupação do momento para a partida importante do meio desta semana. A gente fala também a respeito do episódio envolvendo a denúncia contra o funcionário responsável por vestir a fantasia do Saci no estádio Beira-Rio. O profissional foi afastado e o Inter se manifestou a respeito do assunto. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. Vamos começar falando a respeito do treinamento no CT Parque Gigante que a gente acompanhou no final da tarde desta segunda-feira. A reapresentação depois da vitória no Clássico Grenal. Os reservas fizeram um trabalho complementar no gramado do CT Parque Gigante, enquanto aqueles jogadores que foram titulares na partida contra o Grêmio, eles apenas caminharam em volta do CT, mas a gente pôde perceber algumas ausências, como por exemplo a de Ener Valencia. O Ener Valencia ficou trabalhando internamente no CT Parque Gigante. E a grande preocupação em relação ao atacante é pelo fato de ele ter levado uma pancada no tornozelo no aquecimento do último Clássico Grenal, uma pancada do Bustos, e que fez com que inclusive ele jogasse um pouco descontado ao longo da partida. Bom, o Ener Valencia, ele é dúvida para a partida desta quarta-feira contra o Asa de Arapiraca. E é o treinamento dessa terça-feira que vai dizer se o atacante vai poder jogar ou não. Bom, além de Ener Valencia, outros dois jogadores foram ausências no gramado. E estes estão com as suas ausências praticamente confirmadas dessa partida pela Copa do Brasil. E eu falo de Sérgio Rocher e de Gabriel Mercado. O Mercado que levou uma pancada no jogo contra o Novo Hamburgo no joelho e desde então não treina com os demais jogadores. Hoje, inclusive, ele foi pro gramado e fez apenas corridas em volta do campo, o que indica que, de fato, ele deve ficar de fora. Já o Sérgio Rocher, de novo, ficou na academia apenas. E existem mais detalhes a respeito dessa recuperação do Sérgio Rocher que eu devo trazer amanhã. Mas o que a gente ouve do ambiente do CT Parque Gigante é que é praticamente impossível que o Rocher viaje para Alagoas, viaje para Maceió para enfrentar a equipe do Asa, tá? Bom, são problemas que o Inter tem para enfrentar a equipe do Asa na estreia da Copa do Brasil. Mas um outro detalhe chamou a atenção na atividade desta segunda-feira no CT Parque Gigante. Uma flauta feita pelo Internacional. Silenciosa, mas uma corneta ao rival. Quando a gente chegou na sala de imprensa do CT Parque Gigante, não havia nenhum funcionário do Inter lá, e normalmente é um espaço ocupado pelos jornalistas, e não pelos funcionários do Internacional, que raramente, ultimamente, tem frequentado aquele espaço. Mas quando o primeiro repórter do dia chegou, já estava montado um cenário de flauta. Sim, flauta. Porque no telão do espaço de entrevistas da sala de imprensa, ficou rodando lances do Clássico Grenal com uma polêmica de arbitragem e lances que seriam contestados em tese pelo Internacional. E a flauta está exatamente aí. O Inter não reclamou publicamente da arbitragem do Anderson Daronco, e nem vai fazer. Mas o Inter coloca publicamente que também foi prejudicado em alguns lances. E com isso toca uma flauta no Grêmio em função de todas as reclamações públicas que o Grêmio vem fazendo em cima da arbitragem. E sim, o ambiente do Internacional é de pura flauta em relação a essa situação. Quando a gente questiona algum dirigente sobre a arbitragem, eles fazem pouco caso. Quando se questionam as pessoas do Internacional sobre a reclamação, entre aspas, daquilo que está no telão, as pessoas do Inter dizem: imagem no telão? Não tô sabendo de nada, não vi nada, não sei de nada. E sim, foi do Internacional esta ideia de colocar os lances no telão para
dar uma cutucada e dizer, cara, é só choro do Grêmio. O Anderson Daronco também errou vários lances contra o Internacional. E o Grêmio está tentando criar uma narrativa porque perdeu o Grenal. Essa é a narrativa do Internacional em relação a esse clássico e com essas atitudes, em especial essa flauta da sala de imprensa. Inclusive, o Inter respondeu um tweet do Grêmio reclamando da arbitragem só com uma foto do Kahneman agarrando o Ener Valencia, sem reclamar, só a foto para dizer e tentar diminuir a reclamação por parte do Grêmio, ou menosprezar a reclamação por parte do Grêmio, porque se entende que é choro e esse é o entendimento por parte do ambiente colorado, tá? Bom, pensando agora de novo no jogo de quarta-feira contra o Asa de Arapiraca, o Inter agora treina pela manhã, nessa terça-feira, e viaja no meio da tarde para Maceió, e chega em Maceió na noite de terça-feira. Na quarta-feira pela manhã, almoça em Maceió e aí vai de ônibus, uma viagem de 2 horas até Arapiraca. O Inter vai no dia do jogo para o local da partida, em função da baixa estrutura de hotéis que existem na cidade onde o jogo vai acontecer, se optou por se preparar e ficar em Maceió. Depois do jogo, o Inter janta em Arapiraca e aí volta direto para o aeroporto de Maceió para chegar em Porto Alegre por volta de 7h30 da manhã. É uma logística puxada do Internacional e aí depois disso os jogadores devem ter folga. Por quê? Porque o jogo do fim de semana contra o Juventude, ele não vale nada. O Inter já é o primeiro do grupo garantido, o Inter vai colocar um time reservão e olhe lá, se não um terceiro time, mas para dar rodagem para os jogadores mesmo contra a equipe do Juventude, tá? Na tarde desta segunda-feira, eu gravei um conteúdo aqui no canal falando sobre os movimentos que o Inter vai fazer na janela de transferências ao longo desta semana e dos próximos dias em especial. A situação de Borré deverá ter novos capítulos, ou melhor, terá novos capítulos nessa semana, porque o dirigente do Werder Bremen, o Clemens Fritz, confirmou que o Borré tem uma reunião nesta semana para tratar da sua liberação para o Internacional. E o Inter busca um lateral esquerdo e quer avançar na pauta do lateral esquerdo até o dia 7 de março, que é quando fecha a janela. Eu falo sobre isso e falo também sobre a tentativa do Inter em cima do lateral Alexandro da Juventus, tudo nesse vídeo, é só clicar aqui para assistir, tá? Por último, eu quero falar de um assunto um pouco delicado que envolve a denúncia de uma colega jornalista de ter sido importunada sexualmente pelo funcionário do Inter que estava vestindo a fantasia do Saci no momento do terceiro gol do Internacional no Clássico Grenal, tá? Eu relatei isso inclusive no Debate Raiz, que o relato de pessoas que estavam junto da repórter, de fato confirmam que o Saci abraçava ela, fazia de conta que ia beijar ela com uma máscara, enfim, do Saci, o que configura uma importunação sexual. Bom, o caso está sendo investigado. E o Inter hoje se manifestou a respeito do assunto. Disse que disponibilizou todas as imagens do circuito de segurança para a polícia, que recebeu um boletim de ocorrência e está lidando com a situação, e que o funcionário que se veste de Saci, o funcionário responsável, foi afastado, tá? O funcionário que foi denunciado, ele foi afastado da função enquanto a investigação ela corre, e o Inter ainda reiterou o repúdio a qualquer tipo de atitude como a que é alegada ao Saci pela repórter que registrou o boletim de ocorrência e por testemunhas que eu ouvi, inclusive, que estavam ao lado e me confirmaram. Eu vi isso, eu vi ele fazendo isso. Bom, imagens devem elucidar o caso, também do ponto de vista policial, mas também do ponto de vista administrativo por parte do Inter, que neste primeiro momento afastou o profissional. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Tem Libertadores da América nesta terça-feira, tá? Bragantino e Rio Negro, odd do Bragantino 1.3. Tem também FA Cup, Manchester City contra Luton Town, odd do Manchester City 1.28. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!